Bom dia, família. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje sempre. Amém? Amém. Vamos estar dando início no nosso pedaço de domingo chuvoso, a chuva seródia, rega a terra, que produz o alimento, que garante o nosso sustento, né? E quando chove, os nossos irmãos de açúcar não vem comer derreter. Não é verdade? Eu quero estar convidando os irmãos essa manhã para nós fazermos uma reflexão acerca das coisas, como servir a Deus, conhecendo a Deus. Eu vou falar da minha própria experiência, porque conhecendo a Deus eu posso afirmar com toda a convicção que Deus é um Deus de oportunidades. E absolutamente, ao conhecermos a Deus, nós vivemos e entendemos, nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus e da longanimidade de Deus. Em todo o tempo, Deus nos dá a oportunidade de mudarmos os nossos conceitos, os nossos posicionamentos, as nossas atitudes. Mas para isso depende que eu conheça a Deus e prossiga em conhecer a Deus. Talvez muitos de vocês tenham uma história semelhante à minha. Eu já contei algumas vezes. Meu nome é William Castro, eu tenho 52 anos. Então, há 52 anos atrás, minha mãe engravidou. Mas eu não fui, assim como talvez alguns de vocês, uma gravidez desejada. Minha mãe havia tido uma cesárea muito recentemente do meu irmão mais velho, que tem 1 ano e meio de diferença de idade comigo. E o médico havia falado para minha mãe que ela não poderia ter ou engravidar por um período menor de 3 anos, porque a medicina daquela época, né, tudo era diferente. Então, uma gravidez antes desse tempo representaria um risco de vida para minha mãe e para o bebê. Mas, em um determinado momento, meu pai engravida minha mãe. Meu pai não queria engravidar a minha mãe não queria estar grávida. Minha mãe nunca descobriu que ela tomava um anticoncepcional, né, com essa preocupação. Porém, mesmo assim, ela engravidou, sentiu muito medo, insegurança, começou a ir ao médico e o médico falou: olha, a senhora não deveria ter engravidado, mas já que a senhora engravidou, então nós vamos acompanhando essa gravidez da senhora, e se em algum momento nós observarmos que está oferecendo algum risco, nós tiramos o bebê, né? E também minha mãe nunca me escondeu de que ela tomou fibra de canela naquela época, algumas coisas, algumas crendices, né? Falavam que poderia ter um aborto se tomasse bastante, minha mãe tomou. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você se sinta dessa forma. Alguém que não foi desejado, alguém que não foi planejado, vai para a sua mãe. E isso te traz um trauma, um complexo, né, de inferioridade em relação aos outros. Observa que os outros parecem ser mais amados, mais queridos, mais cuidados. Mas quando eu conheci a Deus, então eu pude compreender que não foi pela vontade do meu pai ou da minha mãe, planejado ou não, pelo meu pai ou pela minha mãe, mas foi pela vontade de Deus. Oh, glória a Deus! E foi pela vontade de Deus que você nasceu. Porque Deus planejou você minuciosamente, introduziu você no ventre da sua mãe, independente dela desejar ou não, porque Ele tem um propósito para você. Por que então
maioria das vezes eu não alcanço esse propósito de Deus, ou eu não sou alcançado pelo propósito de Deus, porque eu não o conheço. E aí, nessa busca de conhecer a Deus, eu fico tentando moldar Deus aos meus padrões de vida. Eu fico projetando para a minha vida um Deus que me permite fazer certas coisas que é agradável a mim, algumas coisas que eu considero como não sendo pecados, não tendo grande importância, e isso nós incorremos nessa diversidade de fé que nós vivemos na humanidade hoje, onde as pessoas vão buscar um Deus que seja compatível com a sua forma de viver. Nesse sentido, eu quero fazer uma ministração, porque nessas condições se encontra a humanidade hoje. Eu vou falar de um tema que eu já ministrei aqui em determinada ocasião em que Paulo, ele acaba tendo que ir para Atenas, na Grécia, fugindo ali dos macedônios, porque ele havia expulsado um demônio de uma menina que tinha, curação desse demônio, a adivinhação. E ela acabava trazendo grandes lucros para os senhores daquela terra dela. E aí Paulo vai, expulsa o demônio daquela menina e passa a ser perseguido, até que ele chega em Atenas. E andando por Atenas, na Grécia, ele fica desolado de ver tantos altares, tantas entidades ou deuses, não sei como você pretende definir isso, mas nós temos um ditado muito comum que diz que na Grécia tem mais deuses do que homens, né? É Deus para tudo, é Deus para o amor, Deus para a chuva, Deus para a plantação, Deus para a felicidade, Deus para o sol, Deus para isso, Deus para aquilo, né? Então, observando isso sobre essa ótica, nós podemos trazer hoje para o nosso contexto que nós não somos diferentes, né? Pessoas acreditando em tantas coisas, imaginando que aquilo lhe possa trazer algum resultado, pode até trazer uma satisfação momentânea, ou um alívio na consciência de que aquilo que essa pessoa está fazendo, de acordo com a sua fé, não é um pecado, até que em determinado momento ele se depara com um altar que estava descrito Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. Importante nós sabemos como que aquele altar estava ali e o porquê. 600 anos atrás, 600 anos antes de Paulo chegar à Grécia, a Grécia estava sofrendo uma grande peste que estava matando milhares e milhares de pessoas. E eles cultuavam aqueles deuses deles das suas formas, mas nenhum dessas consagrações, desses cultos, desses rituais, era capaz de sanar, de cessar aquela peste que estava matando aquelas multidões. Até que eles se lembraram nessa época de um homem chamado Epimênides. Epimênides era um homem que vivia numa ilha chamada Creta, na Grécia. E ele era o único homem monoteísta. Porque o grego, eles acreditam em vários deuses. São politeístas. Mas Epimênides, ele era monoteísta. Ele acreditava no único Deus, mas não sabia o nome desse Deus. E ele já tinha chamado numa ocasião anterior para resolver um outro problema que estava acontecendo na Grécia. E se lembraram dele. E então mandaram buscar a Epimênides, levaram ele lá para Atenas, e chegando em Atenas, perguntaram para ele o que nós devemos fazer. E ele vai no Areópago e pede para que lá do Areópago soltasse algumas ovelhas. E o lugar que aquelas ovelhas fossem
ficasse naquele areal por algum tempo, as ovelhas iam ter fome, e que ele soltasse aquelas ovelhas depois de um certo tempo. E a ovelha que no pasto, onde ela parasse, não pastasse, não fosse se alimentar, ali deveria ser construído um altar, emprestado um culto. E assim eles o fizeram, e a peste cessou. Conseguiu sanar o problema. Quando perguntaram para ele assim, que nome que nós daremos a esse Deus? E ele também não sabia o nome. Ele colocou agnostos theos, ao Deus desconhecido. Passados 600 anos depois, Paulo, nessa sua ida a Atenas na Grécia, se depara com esse cenário, e ele vai então até o Areópago, que era o lugar onde se discutiam ali os filósofos, os judeus, cada um defendendo a sua crença, a sua fé, e ele vai falar de Jesus Cristo. Esse que você não conhece é o Deus que estou pregando, que cura, liberta, transforma, restaura, e ali ele faz um dos mais belos discursos acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu citei várias ministrações recentemente falando dos milagres de Jesus. No início da ministração de hoje, eu falei que Deus é um Deus de amor, oportunidade. Por que as coisas muitas vezes não acontecem na vida? E esses dias eu lembro sobre 3 sobre Pedro andando sobre as águas. 3 horas da manhã, um vulto andando sobre as águas, 12 homens dentro do barco, aterrorizados, imaginando que aquilo fosse um fantasma. Até que Jesus fala, sou eu, não tema, sou eu, Jesus. E somente Pedro fala, se é o Senhor, me mande que eu vá andar sobre as águas, ao teu encontro. E por que aconteceu que Pedro andou sobre as águas? Porque ele quis. E a mudança na minha vida e na sua vida vai acontecer quando você quiser. Vamos supor que aqui fosse um congresso agora e tivesse os 12 discípulos aqui e 11 deles falaram, eu vou dar um testemunho. Eu vou dar um testemunho aqui, ó. Um dia eu estava num barco, aí uma vez um vendaval nos levou para o meio do mar, e de repente nós vimos um homem andando sobre as águas, e aí um dos nossos foi até com ele, 11 resolveram dar o mesmo testemunho, mas teve um no meio, e ficou escutando provavelmente os 11 falando, falou, agora eu vou dar meu testemunho, e levanta lá Pedro e fala assim, não. De fato, o que os meus companheiros falaram é verídico, digno de toda aceitação. Um homem vinha andando sobre as águas, todos nós estávamos assustados, imaginando que fosse um fantasma. E quando ele disse que era Jesus, então eu pedi para que ele me permitisse chegar até ele e andasse sobre as águas também. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Vocês imaginaram por quê? Porque Pedro quis. As coisas muitas vezes não acontecem na sua vida porque você não quer, porque o seu melhor momento da sua vida é o agora. O lugar que você, o melhor lugar para você estar é aqui. E a mudança tem que acontecer hoje na sua vida, que é o único dia que você tem com certeza absoluta. Mas nós não temos a fé de Pedro, né? Porque nós só temos
Aprendemos a viver fundamentados na fé dos outros, nos testemunhos dos outros, naquilo que os outros vivenciaram de milagre. Qual foi o milagre que você vivenciou na sua vida? Você nem se lembra, mas eu vou lembrar de vários para você. Aquela vez que muitas vezes você foi na música buscar uma droga, e que depois ficou sabendo que a polícia foi lá. Milagre de Deus. Aquela vez que você foi usar droga, você passou mal, quase morreu, no princípio de overdose, Deus estava com você. E tantos outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Temos exemplo nosso mesmo. Aqui, ó. Já usei um exemplo, eu vou usar de novo. Estava usando droga, veio para o grupo de reabilitação resistente, passou um tempo de tratamento, saiu, voltou a usar droga, teve 2 AVC, mas está aqui. Porque Deus falou, não é a tua hora ainda não. Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem muito para fazer na sua vida ainda. Milagre. E a gente fica procurando o sobrenatural de Deus. Olha para o seu lado, você vai ver um milagre. Olha para o seu lado aí, eu falo, você é um milagre. Você é um milagre, você é um milagre. Tem muitas pessoas que nunca usaram tipo nenhum de substância. Tem pessoas que nunca experimentaram uma droga, nunca danificaram, né, o seu organismo, colocando nele alguma substância que não faz parte dele. E nesse momento estão lutando desesperadamente pela luta. Então você tem que olhar para o seu irmão todos os dias, olhar para você no espelho e falar, eu sou um milagre. Independente da sua mãe ter desejado ou não, seu pai ter desejado ou não, porque aquele que planejou você, que criou você, ele colocou você nesse mundo porque ele tem um propósito na sua vida, esse propósito vai se porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas ele espera uma atitude de você, que você entenda que ele é o Deus de oportunidade, que ele se faz presente nesse momento, que ele quer mudar a tua vida, mas ele tem uma pergunta para você hoje, você quer mudar a sua vida? Sim. Ou você está aqui só passando um tempo para que a poeira possa baixar, para que a situação sua possa dar uma amenizada, porque só consegue alcançar algo de Deus aqueles que realmente desejam. Eu nunca conheci Jesus antes de estar na situação que eu me encontrava. Eu fui entender todas essas coisas depois, porque eu já sofri um trauma, um complexo na vida intrauterina. Eu imagino, minha mãe não tem culpa disso. Eu não fui desejado, eu fui sendo gerado dentro do ventre da minha mãe, porque se você entender um pouco da ciência, tudo aquilo que uma mãe sente, o seu filho que está sendo gerado dentro dela sente. Provavelmente eu fui gerado dentro de um ambiente de muita preocupação, de muitas incertezas, de muito medo, principalmente da rejeição da própria mãe em relação à gravidez, que não era algo que ela queria. Mas Deus quis. Eu passei por cima de pílula anticoncepcional, eu venci, a pinga do canela da mamãe. Eu, quando fui militar, tomei tiro, estou aqui. Tentei suicídio, estou aqui. Vocês não fazem ideia como foi a minha vida. Tomar Solovan, ácido, lavar carro, matar. Aquele médico que, quando eu acordei daquele coma, ele olhou para mim, nem sei se ele acredita ou não, e ele falou, você é um milagre. Porque era para ter se rompido todos os seus órgãos internos, no momento exato em que você tomou essa substância máscara. Você está trabalhando com um milagre. Eu sou um milagre, isso eu estou. Porque Deus tinha marcado um encontro, esse encontro que Deus pediu. Ele falou, é você que vai falar do meu amor pela vida deles. É você que vai falar do meu plano de salvação para eles.
É você que vai falar para eles que tem jeito, que eles são mais do que vencedores, que eu não tenho filho preterido, eu não tenho uma panelinha ao qual eu escolhi abençoar, é todos, eu não quero que nenhum se perca, e você vai lá e vai falar para eles que eu não quero que eles se percam, porque ainda que eles tenham feito, seja lá o que for que eles fizeram, eu continuo amando eles, eu continuo desejando um caminho de bem, não de mal para a vida deles, para que eles tenham uma esperança e um futuro, para que eles saiam daqui de dentro, para resplandecer como luz do mundo, como sal da terra, começando a salvar a sua própria família, a sua casa, o seu bairro que você mora, e até onde Deus permitir que você chegue. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quis matar 10% da minha mãe, sabe por quê? Porque minha mãe, eu não conhecia ela era prostituta da zona, e ela ficou várias injeções para abortar eu, e ela morreu no parto, eu fiquei. Está aí, ó, milagre. Agora você sabe por quê? Porque você não é fruto do sexo do pai e da mãe. Você não é fruto do desejo de um homem e de uma mulher de filho. Você é fruto do plano de Deus. Você é fruto do plano de Deus. Deus projetou você quando você ainda nem existia. Ele já olhou para você. Já falou: eis meu filho amado, em quem comprado, assim como ele falou comigo. Jamais existiu. Sabe que acabou de um carro 120 por hora e quebrei um dedo, o carro foi velho, quebrei um dedo, deu 2 pontos. Você sabe que você sofre muitas vezes? Porque você, na sua consciência, sabe aquilo que Deus tem para você. Ele quer que você faça exatamente como eu estou fazendo. Ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, curando enfermos, expulsando demônios, falar do amor de Deus. É o ide que tem para mim, o ide que tem para a sua vida. E mais extraordinário isso, histórias como a nossa, histórias de muitas coisas, muitas derrotas, muitas perdas, são as histórias que Deus mais usa. Não deveria ter sido assim, porque essas histórias são justas, mas mesmo assim Ele usa as nossas histórias de pessoas que conheceram a nossa, e viram a forma que nós vivíamos, totalmente na contramão da direção. E Ele vai fazer as pessoas olharem para você e vai falar assim: eu conheci esse cara, eu conheci essa pessoa, o que aconteceu com ele? Porque algo tem diferente nele, eu quero isso para mim. Vocês estão entendendo por que as coisas não mudam? Porque você não quer mudar. Se desejar mudar, você vai fazer isso no mesmo. Não vai ficar com uma plateia ainda, como ficaram os outros 11, sabe? Os 11 ficaram no quarto continuando comigo, mas o ousado inteiro. A palavra de Deus fala que Deus amava Pedro. Não sei se você já observaram isso. E observando a palavra sobre essa ótica, a gente consegue observar que parece que Deus tinha uma preferência. Jesus tinha uma preferência por Pedro. Será que foi por isso que ele andou sobre as águas? Não. Lógico que não. Pela fé. E ele teve fé, e ele quis viver o que ele nunca viveu, fazendo o que ele nunca fez para viver o que ele nunca viveu. E é o mesmo convite que Deus está fazendo para você nessa manhã, para que você faça o que você nunca fez, para você viver o que você nunca viveu, o extraordinário, o sensacional que Deus tem preparado para você. Olha, você deixa isso. Deus é um Deus de oportunidade. Você está aqui, porque Deus está te dando. E essa oportunidade não é para que você mude o dia que você vai lá para fora, não. Essa oportunidade está te dando para você estar hoje, aqui e agora, que é o único momento que você tem com certeza absoluta na sua vida. Mudar na forma de se relacionar com o seu companheiro, mudar na forma de você olhar para a sua família, mudar na forma de você olhar para a natureza,
aprender a contemplar as maravilhas da criação, para você aprender a olhar para o seu irmão e ver nele um semelhante igual a você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que seus títulos, seus diplomas, sua carreira, seu dinheiro não compram salvação. Não é capaz de fazer barganha com Deus. Aí o exemplo do jovem rico, que eu falei esses dias aqui. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele falou assim: o que está escrito na lei? Como vês? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como ti mesmo, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. Disseste bem fazer isso. Mas tudo isso eu tenho observado, Senhor. Então faz o seguinte: vende tudo que você tem, entrega aos pobres e siga. Seja jovenzinho. Olha lá a oportunidade de mudar de vida. O que ele fez? Não sei se ele estava de mula, de cavalo, de chefe, porque ele estava se colocando para trás. Se você olhar para trás, você não é digno do Senhor. Aquele que lançar a mão na água, olhar para trás, não é digno do Senhor. Conforme aquele povo que foi liberto, cativo do Egito. Uma viagem que deveria durar uma semana, demorou 40 anos, porque ficaram olhando para trás, com saudade das especiarias, dos temperos do Egito. Talvez as coisas não mudem na sua vida, porque você está olhando para trás com saudade do tempero do Egito. Saudade do tempero do Egito. Não vendo a hora de sair daqui para ir atrás do tempero do Egito. Talvez as coisas não mudem na sua vida por causa disso. Mas na hora que você entender que existe um propósito muito maior pela qual você está aqui, e não é acaso, não é coincidência, não é um acidente do destino, você não está aqui a passeio, e você deseja, né, porque Deus é cavalheiro, Ele não vai invadir a sua vida, Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher. Eu não sei se você quer continuar com a sua vida do jeito que está lá fora. Estou dizendo, Deus, a oportunidade que se faz presente hoje. Está te dando uma oportunidade para você mudar a sua vida, mudar a sua história, e muito mais além do que sua mente possa imaginar. Porque a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Sabe? Deus pode fazer, porque eu jamais na minha vida imaginei. Eu sou um cara famoso, eu sou uma pessoa que tem dinheiro, mas eu sou uma pessoa que tem razão para mim existir. Não existe dinheiro que pague a razão de uma existência. E me tornei até certo ponto, porque não falar, uma celebridade no meio de tratamento. Porque se você observar, de cada 10 apoiantes que chegam na clínica, pelo menos uns 5 já passaram por liga no lugar. Uma celebridade, pelo menos no nosso meio. Quem aqui tem uma reportagem da Globo? Eu tenho. Sai na Globo. Quem aqui tem matérias de jornal, entrevistas em rádio? Quem aqui tem um legado, alguma coisa que eu vou deixar, que eu tenha convicção de que é o melhor de mim que eu vou estar deixando? E hoje nós temos uma tecnologia que nos permite registrar esses momentos, para que outras pessoas que vierem depois de mim possam ver. Olha, eu conheci, tá? Pessoas que me conheceram lá no litoral, principalmente no conhecimento, sabe? Nossa, amigos, que Deus fez na sua vida. Quantos deles viraram crente? Nem sei se foi por causa disso, mas eu sei que todos os meus amigos hoje lá tomaram que eu tenha influenciado. Nunca perguntei, mas tomaram que eu tenha influenciado alguns deles. Porque muitos deles andavam comigo, usavam drogas comigo, eu sou comigo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Mas você não perca a oportunidade, cada dia é uma nova oportunidade, e cada dia pode ser a sua última. E é nisso que eu gostaria que você estivesse meditando e refletindo hoje. Por que as coisas não mudam? Porque você não conhece a Deus. Você pensa que conhece a Deus.
conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, desejar uma mudança, sabendo da sua impotência, sabendo da sua inabilidade, incapacidade, e você mesmo se rendendo a Deus, permitindo que Ele faça, porque Ele vai te levar em lugares que você jamais sonhou. Ele vai fazer coisas através da sua vida que você jamais imaginou que pudesse fazer. Você que hoje está com uma mente, pensando de si mesmo, que é um fracasso, que é um derrotado, que é um perdido. Isso é engodo, mentira do diabo, é sofismo. Você continua sendo fruto do plano de Deus. Ele jamais desistiu. O plano que Ele tem desde o princípio da sua vida vai se cumprir desde que você deseje uma mudança. Então, o tema da nossa ministração de Deus vamos encerrar. Mude a sua vida para melhor. Você está tendo a oportunidade. Essa oportunidade é aqui, é hoje e é agora. Amém? Amém!